Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Centro de Contingência do Coronavírus do Governo de São Paulo recomendou nesta quarta-feira que o intervalo de aplicação entre as duas doses da Coronavac seja ampliado para mais de 28 dias para permitir que mais pessoas recebam a vacina contra a Covid-19. No momento, não há doses suficientes disponíveis para toda a população dos grupos prioritários. O estado de São Paulo tem cerca de 9 milhões de pessoas que teriam prioridade para a imunização. Esse número considera profissionais da saúde, povos indígenas, quilombolas e idosos. Por não haver quantidade suficiente de doses, a campanha começou com profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia, indígenas, quilombolas e idosos internados em instituições. O governo português decidiu suspender a partir da próxima sexta-feira todos os voos com origem e destino no Brasil por causa do aumento de contágios de Covid e da detecção de novas cepas. O governo português decidiu suspender a partir da próxima sexta-feira todos os voos com origem e destino no Brasil por causa do aumento de contágios de Covid-19 e da detecção de novas cepas. A medida vale até 14 de fevereiro e inclui voos comerciais ou privados de todas as companhias aéreas. Apenas os cidadãos da União Europeia e os residentes poderão continuar viajando entre o Brasil e Portugal, desde que apresentem teste PCR negativo feito pelo menos 72 horas antes. A Turquia, o Marrocos e o Peru estão na lista de países que também tomaram essa decisão. Com 293 óbitos em 24 horas, Portugal bateu um novo recorde diário de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, que deixou 11 mil mortos no país. Os cerca de 10 milhões de portugueses estão submetidos a um segundo confinamento desde 15 de janeiro, com o objetivo de frear a explosão de casos do novo coronavírus. Mais de 10 anos após a queda do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas, a Procuradoria-Geral francesa pediu um julgamento por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, contra a Air France e a Airbus. Outras ações da Promotoria de Paris foram negadas por juízes em 2019, mas o Tribunal de Apelações de Paris vai poder decidir se envia ou não a companhia aérea, a construtora, aos tribunais pelas novas acusações. As duas empresas foram indiciadas em 2011 pela mesma acusação, mas após quase uma década, os juízes que investigavam as causas do incidente rejeitaram as ações apresentadas. Os magistrados disseram que as investigações não levaram à identificação de uma falha defeituosa por parte da Airbus ou da Air France. As partes civis reclamaram da decisão, que chamaram de absurda e corporativista. Segundo especialistas, os elementos que desencadearam o acidente foram o congelamento dos sensores externos e o fornecimento de dados errados de velocidade, deixando os pilotos desorientados durante a travessia noturna do Atlântico, onde a aeronave caiu. Os pedidos da Procuradoria-Geral francesa vão além dos formulados pela Promotoria de Paris, que pedia apenas um julgamento contra a companhia aérea. A promotoria da capital francesa estimava que a Air France havia cometido negligência ao não fornecer aos pilotos informação suficiente sobre como reagir em caso de anomalia nos sensores que controlam a velocidade dos aviões, apesar de vários incidentes deste tipo nos meses anteriores à tragédia. Desde o início da investigação, especialistas travam uma batalha sobre as responsabilidades na série de fatos que levaram ao acidente. As partes civis estimam que tanto a Air France quanto a Airbus devem responder nos tribunais. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, recuperando terreno após a forte queda da véspera, em linha com os ganhos da divisa norte-americana no exterior. Nesta sessão, os investidores continuaram acompanhando com cautela a situação fiscal, sanitária e política do Brasil. A moeda norte-americana subiu 1,52% e encerrou o dia cotada a R$ 5,406 na venda.
Sabe aquele medicamento que você usa para melhorar um desconforto ou controlar uma doença crônica? Pois é, ele pode ser prejudicial, claro, tanto para outras pessoas quanto para o meio ambiente, se não for descartado de forma adequada. Para evitar casos de contaminação com o chamado lixo hospitalar, o Hospital Universitário de Dourados, em Mato Grosso do Sul, iniciou uma campanha de conscientização para o descarte correto de medicamentos. Está acontecendo no Hospital Universitário de Dourados uma campanha de conscientização dos trabalhadores da unidade e também dos parentes de pacientes sobre a importância do descarte correto de medicamentos. A Comissão de Farmácia Terapêutica está realizando ali a coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. Então, promovendo ali um descarte adequado, aqui em Dourados. Então, essa campanha teve-se início a semana passada, no dia 21, e estenderá até na próxima sexta-feira, ali dia 29. O chefe da unidade de dispensão farmacêutica do hospital fala dos principais riscos do descarte irregular de remédios. O foco principal dela estaria relacionada à conscientização dos profissionais, dos colaboradores aqui deste hospital. Então a gente está repassando informações a respeito do correto descarte deste produto. Além disso, a gente também tem a preocupação e, na medida do possível, repassa-se a orientação sobre a questão do cuidado na hora de descarte dos medicamentos, principalmente ali nas pias, nos vasos sanitários. E, inclusive, pode acontecer também de ser descartado esse medicamento no lixo doméstico. Então, consequentemente, através dessas condutas, estaria ali contaminando o solo, estaria contaminando o meio ambiente, o lençol freático e até animais. Ele explica ainda que manter medicamentos em casa, em locais de fácil acesso, pode causar acidentes graves, principalmente com crianças. Outro fator preocupante que esta campanha está preocupada em realizar também, em especial relacionada à questão do cuidado na hora de a gente armazenar esse medicamento em casa, a tal das farmacinhas. Porque esses medicamentos, se forem armazenados de maneira incorreta, inadequada, outras pessoas elas podem ter acesso a elas. Então, consequentemente, sem uma devida orientação, um cuidado, pode ocasionar sim reações graves a essa pessoa, intoxicações ou até levando à morte. Kleber alerta para os riscos da automedicação e da importância de buscar a orientação com um profissional. A automedicação é um problema realmente grave, é um fato que acontece não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, daí a importância do farmacêutico. Então, o farmacêutico é o profissional no repasse dessas orientações, tanto relacionadas com a automedicação, o risco, no caso de tomar um medicamento, a maneira correta de tomar esse medicamento, como na própria forma da maneira mais adequada do descarte de medicamento. Após o dia 29 de janeiro, data de encerramento da campanha, as pessoas que tiverem medicamentos vencidos ou sobrando em casa podem descartá-los em qualquer farmácia da cidade. Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Merapi, entrou em erupção. Câmeras mostram os rios de lava que se formaram na Indonésia. As imagens mostram a lava descendo com força. As autoridades pediram aos moradores da região que respeitem a área de segurança de 5 quilômetros ao redor do vulcão. O Merapi está situado perto da cidade turística de Yogyakarta, capital cultural da Indonésia, na ilha de Java. Nos últimos dias, o vulcão expulsou rios de lava, mas as autoridades mantiveram um alerta um nível abaixo do máximo. A última grande erupção do Merapi foi em 2010, quando mais de 300 pessoas morreram e 280 mil tiveram de ser retiradas da região. Foi a erupção mais potente desde a registrada em 1930, que causou cerca de 1.300 mortes. A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas e quase 130 vulcões ativos, sofre frequentemente atividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde grandes placas tectônicas colidem.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!